Boa tarde, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Mariano, mais uma aula de filosofia, terceira fase, né, do jovens e adultos aí, né? Educação de jovens e adultos. Hoje vamos falar um pouco de estética, né, ou filosofia da arte. Talvez o autor principal, né, o filósofo, o autor que fala de estética, né, que a palavra, inclusive, teve maior definição, o estudo, foi o Baumgarten, né? Baumgarten, ele é central na questão da estética. Mas falando do modo geral da arte, né? Ou da estética, ou dessa filosofia da arte, ela, em resumo, é a ciência do belo, né? Da beleza. Né? Um estudo dessa beleza, do que, através dos sentidos, nos move, nos toca, nos sugestiona também alguma mudança, né? Um filósofo também, eu até expliquei quando a gente fez lá a aula sobre filosofia moderna, Immanuel Kant também falou de estética na crítica da arte de julgar, né? O que seria uma arte, uma região inferior para ele, dos sentidos, né? E presente também na razão pura dele, só que inferior, na situação da sensibilidade, né? Entre gregos, romanos, egípcios, a gente vê a filosofia grega também, Aristóteles, né? A própria poesia dos pré-socráticos, as esculturas gregas, Partenon, né? Os templos para as deusas, para os deuses, né? Tudo tinha uma estética, uma arte muito bela, né? Isso é inegável, né? Inclusive, hoje nós temos mais ruínas disso, né? Alguma estátua ou outra, a gente vê até em Roma também, né? Na igreja, né? Na igreja católica romana tem muita arte grega ou sacra ou arte daqueles tempos, né? E depois, claro, na Idade Média nós vemos uma arte daí, principalmente na Contra-Reforma depois, né? No Renascimento, uma arte sacra, religiosa mesmo, a arte relacionada à fé, relacionada à religião também, né? Mas entre gregos, principalmente Sócrates, Aristóteles e Platão, né? Vemos que a arte é ligada ao belo e é ligada ao bom. Né? Então a beleza é ligada ao bem. Então essa beleza que seria essa harmonia, né? Essa justeza, essa situação que a gente que agrada principalmente aos sentidos, né? Essa é a beleza da arte. Ela estaria ligada ao bem, à justiça. Né? Então uma pessoa feia, por exemplo, poderia ser uma pessoa injusta. Um criminoso poderia ser feio, né? Isso depois chega até a Lombroso, né, umas teorias aí italianas com a aparência, né, formato de crânio com relação aos criminosos. Né? Fisionomistas também fazem essa ponte e assim vai, né? Então a arte e a estética, ela é relacionada sempre ao belo, ao harmonioso, né? As situações que nos levam a esses sentidos agradáveis, as sensações positivas, né? Então a arte ela tem tudo isso. Era para ser, né? Claro que hoje a arte, principalmente a arte moderna, a arte abstrata, né? A gente pode pegar desde o impressionismo, desde Van Gogh, situações outras, né? Não é mais simplesmente os sentidos, quer despertar, por exemplo, uma impressão, impressionismo, né? O expressionismo, ou quer uma arte, por exemplo, surrealista, então vai fora da realidade, né? Para Platão, a gente já falou que o mundo de Platão é uma imitação, né? O mundo verdadeiro seria das ideias. Então, com uma imitação, a arte seria uma imitação da imitação em Platão. Então, seria uma dupla imitação, né? Então, a arte ela não ganha tanta importância assim no filósofo Platão, apesar que ele fala ali na República formas superiores ou inferiores, por exemplo, de música, né? A música de flauta, acho que seria uma forma inferior, né? Porque despertaria os sentidos, a sensualidade, né? E hoje a gente vê também que essa arte é da sensualidade, né? Música funk, música mais popular, muitas vezes é vista como inferior, né? Até por ser popular. Ou para despertar os sentidos também, né? Até pela letra e dança e tudo mais, né? A classificação da estética é entre geral e especial. O geral seria essa ciência, estudo do belo, né? E especial, a estética especial seria estudo da arte mesmo, né? Das artes.
né? Então essa é a diferença. Mercier é um autor que fala que a arte ela vai para um tipo ideal, ela analisa as partes e daí tem relacionado com ordem, perfeição, beleza, né? Aquilo que a gente já falou, né? Um outro autor chamado Lars, ele diz que o belo ele nos sugere algum sentimento, né? Ele é justamente beleza pelo sugerir alguma coisa, você gostar, né? Desgostar, gostar principalmente da obra de arte, né? Pode ser uma estátua, música, né? Peça teatral, hoje cinema, né? A gente teve várias formas de expressão artística, né? Então, um livro, contos, romances e vai embora, né? Hoje séries, né? A gente vê que também é uma expressão de arte, né? Da Vinci, né? O Leonardo da Vinci, lá aquele do quadro famoso e, né, da Mona Lisa, ele colocava a arte como uma harmonia humana. Então veio no Renascimento, veio o humanismo. Então a proporção nossa, no nosso corpo, seria a perfeição. Seria, por exemplo, modelo para a arte, né? Tanto é que por isso que ele desenha muito corpos, né? Muitas pessoas, né? Ele desenhava, nos quadros dele, inclusive, ele colocava o próprio rosto, né? Muitas vezes é refletido no rosto das pessoas quando ele pintava. Ele evitava, por exemplo, coisas que na Idade Média tinha, né? Aquela coisa de auréola em santos, anjos e tal. Ele tirava tudo isso, ele queria o máximo humano possível, né? Humanismo. Outro importante para a estética é o Plotino, né? Um neoplatônico. Ele falava que a grande importância da arte é a luz, né? Então a luz, o estudo dessa luz, então isso que seria relacionado à arte, né? E a gente vê que tanto em pintura como em fotografia, principalmente, a iluminação é muito importante, né? A luz na fotografia é essencial. Sem luz você não tira foto, você vai fazer uma montagem aí com celular, né? E aquilo a gente vê que não é real. A luz natural ela cria uma fotografia melhor. Fotografia principalmente preto e branco, né? Que é artística. A fotografia colorida já é pelos fotógrafos já é olhado meio com segundo valor aí, né? Menos valor, né? Mas nessa primeira aula de artes aí a gente vai discutindo alguma coisa ainda. A gente vê, por exemplo, cubismo, a gente vê várias expressões artísticas, principalmente na literatura, né? Um pouco mais abstratas, a própria poesia, né? A poesia antes ela tinha regras. Era quarteto, era sonetas, era tudo calculado, né? As palavras e tudo. E depois a poesia ela se torna livre, né? Não tem mais essa situação de contar sílabas, contar, por exemplo, medidas, né? Uma métrica na poesia. Não, a poesia depois, as rimas também, ela se torna mais livre. Nem rimas não tem mais. Hoje você vê poemas que são totalmente como se fossem textos mesmo, né? Contos, romances, né? Romances clássicos aí que vocês têm na literatura, às vezes até para quem vai fazer o vestibular ou mesmo o Enem, né? Aqueles livros clássicos, Dom Casmurro, né? Vamos pegar aí livros internacionais, né? Que nem Dom Quixote, né? Madame Bovary, autores que nem Machado de Assis, é uma obra de arte, né? Machado de Assis, para quem nunca leu uma coisa bonita, só o jeito que ele escreve, que ele fala das coisas é muito bonito, né? Clarice Lispector também, ela escreve de um jeito que ela fala de crianças como se estivesse falando né, como se tivesse um narrador ali dos maiores escritores do mundo, né? Que se fosse o Hamilton lá, aqueles escritores que a gente vê em filme, né? Nossa, Clarice Lispector é o mesmo nível praticamente. Então, nós temos muita coisa boa na poesia, na arte, nos contos, né? Nos romances, né? A música também, nós temos chorinho, nós temos samba, né? Várias expressões artísticas de música, até hoje chegar na gauchesca, né? Música tradicional, regionalista, eu acho muito bonita, né? Aqui a música alemã, por exemplo, que tem aqui, né? Na região também aí, né? Nossa, até a nível de turismo. Artes é interessante, pessoal, né? Então a filosofia ela vai discutir o que é esse estudo do belo, da beleza, né? Baumgarten ainda tem um livro só sobre isso, né? Talvez em outra aula a gente fale mais especificamente. Mas a arte, por exemplo, até na televisão, arte em várias situações aí, a gente pega, por exemplo,
Francis Bacon, né, um autor aí, não é o Francis Bacon filósofo, é um Francis Bacon pintor. Esse pintor, Bacon, né, no caso, ele pintava, para quem gosta aí de carne e churrasco, pedaços de carne, ele fazia uma obra de arte assim, com esses temas diferentes, né? Bem polêmico também. Não é muito bem visto pelos americanos, por isso que ninguém fala do Bacon. Mas é um pintor interessantíssimo aí para quem tem um documentário, ver se eu acho, depois eu mando para vocês o vídeo. Vários documentários de arte, mas esse do Francis Bacon eu acho que é mais filosófico. Grande parte deles, assim, claro, analisando proporções, triângulos, tudo isso existe em quadros famosos, né, pessoal? Existem segredos, existem mistérios, não é só o Código da Vinci, por exemplo, que mostrou aquela arte que tem Maria Madalena, não, tem vários segredos nessas pinturas artísticas, principalmente da religião, né? Então, e o Hieronymus Bosch também é um autor aí medieval, né? Um pintor muito legal, ele pinta inferno, coisas bem interessantes, assim, até pelo jeito que ele pintava, né? Desenhava, inclusive. Então tem vários pintores, autores aí a nível de estética muito relevantes. Claro, numa prova, o que vão perguntar disso eu não sei, né? Mas cada ano aí tem uma fama de algum personagem, de algum artista, de alguma coisa. E essa temática, principalmente Renascimento com o humanismo, Idade Média com Deus, modernidade com a razão, né, com a situação da liberdade, principalmente. Tem muita pintura, por exemplo, da Revolução Francesa, pintura do descobrimento, da independência de algum país, né? Então isso aí, você vê que existe, é político, é filosófico, a pintura, a arte, a música, ela envolve tudo isso, né, pessoal? Não é uma situação assim, mas é artista e não está no mundo, né? Muito pelo contrário, eles estão muito presentes filosoficamente, inclusive em Revolução Francesa você tem Voltaire, você tem Iluminismo, você tem toda uma filosofia por trás que se reflete na arte, nas cores, símbolo da liberdade, uma mulher às vezes desnuda, com seios, né? Então toda essa situação vem, né, como uma arte mesmo de luta mesmo, de revolução, né? Então é bem interessante. A arte sacra também, né, com filosofia medieval, tudo isso é importante, né? E mais modernamente o caos, né, o existencialismo, já com artes, por exemplo, abstratas, objetos empilhados, máquinas, uma arte interativa, por exemplo, que é um metal que todo mundo mexe lá numa sala. Então hoje não tem mais padrão para a arte, né, pessoal? Né, a arte ela é muito diversificada e isso que é a beleza, diversidade cultural, diversidade da arte, né? Não ter uma só, por exemplo, né? É bem interessante. Mas a gente fala isso em mais umas 2 aulas aí, né, sobre estética, daí eu vou para política, né? São temas aí que eu preciso falar nesse nossa terceira fase aí. Mas daí vocês façam um texto, né, uma tarefa aí baseada na filosofia em relação com a arte, com o belo, com a beleza, né? Tá bom? Até a próxima aula.